Olá, o assunto de hoje é um assunto que com certeza todo mundo já ouviu falar, mas a maioria das pessoas acha que é uma coisa assim meio estranha. E de fato parece muito estranho, né? Porque a gente ainda não tem uma comprovação científica exatamente de como isso acontece. O assunto é conversar com bebês. A gente não sabe exatamente como isto funciona nos detalhes, mas nós sabemos que de fato funciona. Porque acontece o seguinte, né? O bebê, desde o útero, tudo que ele vive fica marcado no cérebro. Tudo que nós vivemos ao longo de nossa vida, incluindo a vida uterina, deixa uma marca no cérebro. Claro que a maioria nós não lembramos, mas está lá. E em algum momento pode se manifestar, né? A vida intrauterina, alguns dizem que é o paraíso perdido ao qual todos nós temos vontade de voltar, né? Porque é um ambiente seguro, estável, né? A temperatura, o líquido, né? As vozes, né? Os sons, né? Quer dizer, o feto, a partir de um determinado momento de desenvolvimento, já começa a reconhecer as vozes familiares, né? A voz da mãe, a voz do pai, as vozes presentes. E principalmente é um ambiente que tem muita continuidade, né? Claro que tem as descontinuidades normais, por exemplo, o ritmo da respiração da mãe muda quando ela tá correndo, quando ela está dormindo, né? A altura da voz muda, né? Mas são é, inconstâncias muito importantes para preparar o bebê para a grande transformação que vai acontecer no momento em que ele nascer, né? Só que às vezes acontecem algumas situações traumáticas que trazem uma inconstância, quer dizer, uma não continuidade muito intensa, né? Por exemplo, um acidente de carro que a mãe gestante sofre, uma notícia traumática que ela recebe, de repente toca o telefone e ela fica sabendo que a mãe morreu. Quer dizer, isso tudo gera alterações muito significativas na respiração, no ritmo cardíaco, né? Tudo isso que afeta de alguma forma o bebê. Nesses momentos, quer dizer, essas coisas todas são impossíveis de evitar, mas poder conversar com o bebê parece muito estranho, mesmo porque ainda não é um bebê, né? Poder conversar com ele depois e dizer, olha, aconteceu isso, né? A mamãe ficou muito triste, a mamãe ficou muito nervosa. E retomar isso depois que nascer, né? Vocês vão descobrir misteriosamente que faz um efeito. Tem uma psicanalista francesa famosa, já falecida, Françoise Lotto, que era uma pessoa altamente intuitiva e ela relatou algumas situações chocantes. Então, por exemplo, ela estava atendendo um adolescente psicótico, né, com coisas, com momentos de loucura. E num desses momentos, ele repetiu, sem se dar conta do que ele estava falando, um diálogo, fazendo duas vozes. E uma voz dizia, mas eu não quero dar a ele. E a outra voz dizia, não, você não pode ficar com ele, porque você pecou, porque você não pode cuidar dele. Ela ficou espantada e chamou a mãe do adolescente. E ela começou a chorar, a mãe, e contou que ele, na verdade, foi adotado ilegalmente e que essa conversa ocorreu no hospital onde ela se internou, onde estava também a mãe biológica e a avó desse bebê. Ele repetiu esse diálogo. Uma outra situação, ela teve uma paciente que estava morrendo de câncer e adulta. E na última sessão, antes de morrer, ela disse que teve um sonho e repetiu palavras que ela não havia sentido, mas que ela sabia quais eram, né? E a doutora anotou. Depois ela lembrou que ela era filha de inglês, mas nascida na Índia, e ela descobriu que essas palavras eram uma canção de ninar da região onde ela foi, onde ela nasceu, e provavelmente teve uma babá que cantou para ela, né? Então, a partir dessas descobertas, a doutora começou a intervir. Então, por exemplo, um pediatra a chamou para ajudar porque um bebê cuja mãe estava com um problema muito grave, não pôde ficar junto com o recém-nascido, né?
e o bebê estava recusando qualquer tipo de alimentação e estava com risco de morte. A doutora foi e conversou com o bebê, explicando para ele o que é que tinha acontecido, né? E que a mãe ia ser tratada e que ia voltar, e o bebê começou a aceitar a alimentação, né? Então, poder falar de coisas difíceis, né, é muito importante para o bebê e para os pais. Eu também tive uma experiência de uma aluna que trabalhava numa UTI Natal e ela estava diante de um prematuro de 7 meses, né? E o pai consternado olhando para aquele bebê e falando para ela: então, esse já é o segundo. No primeiro também aconteceu isto, né? Ele nasceu antes do tempo e morreu. E esse só dorme, eu nunca vi ainda os olhos dele. Aí ela abriu, olhou para o bebê, chamou ele pelo nome e falou: olha, no teu irmão aconteceu isto, mas você está vivo. O bebê abriu os olhos, ficou olhando para ela. Quando ela acabou de falar, ele fechou os olhos, o pai não acreditava, né? Então, embora pareça estranho no começo, eu sugiro a vocês que façam essa experiência. Conversar com os seus bebês e eu acho que vocês vão descobrir que há sim uma reação. Tá bom? Obrigada.